Querido Diário será uma nova sessão do meu canal, onde eu irei basicamente conversar com a minha própria consciência sobre temas, mais próximos de nossas vidas. A grande diferença entre esta sessão e o que eu venho fazendo já habitualmente no canal é que esta parte vai ser a parte mais informal do canal. É a parte onde não tem escrita e nem leitura, ele não tem aquela formalidade de uma leitura. E basicamente aqui eu vou colocar temas menores, menos profundos, mais curtos e mais do nosso cotidiano. Logicamente, sempre com a perspectiva dessa profundidade do tema, divagando sobre os temas, questionando e colocando novas realidades sobre determinado tema. E muitas vezes, obviamente, eu vou me referir ao livro. Ele vai ser a parte central de tudo que eu vou dizendo aqui, que eu vou colocando aqui. E eu acho que essa nova sessão ela vai buscar um pouco mais de... vai trazer um pouco mais de empatia com os usuários, do canal. Vai trazer uma ligação um pouco mais próxima, porque eu pretendo realmente colocar temas mais comuns do nosso dia a dia, e colocar obviamente aqui o que eu penso, tratar sempre de colocar uma nova perspectiva sobre esses novos temas, sobre esses temas para vocês. Então ainda serão vídeos em áudio, como se fossem podcasts, mas eu estou estudando brevemente de colocar o meu rosto, de eu aparecer em vídeo para as pessoas. Mas para isso ainda preciso me organizar, preciso colocar uma câmera nova, preciso de uma nova iluminação. E em tempos de quarentena isso fica um pouco mais complicado e eu ainda estou para me tornar pai. Eu gravo isto há uma semana, provavelmente da semana do nascimento do meu filho. Então as coisas vão ficar um pouco aí mais turbulentas, por assim dizer. Mas eu acho que pelo menos essa questão do querido diário, eu vou dar conta, eu vou dar cabo de alguns devaneios, de alguns questionamentos que eu tenho basicamente todos os dias da minha vida, e eu vou transportar isso para áudio. E obviamente gostaria de contar com os comentários de vocês, os questionamentos, se vocês concordam, se vocês discordam, o que foi pouco palpável para vocês, o que não foi, etc. Tá? E obviamente o audiobook vai continuar. O canal parou no capítulo 5, que é exatamente a metade do livro. Dessa metade do livro, eu agora decidi pegar a outra metade para revisar. Eu ainda preciso terminar um dos capítulos, 2 capítulos efetivamente eu preciso terminar de escrever, mas eu estou revisando eles, aí precisa gravar, etc. E é um tempo bom também para o pessoal dar uma digerida, porque tem já bastante material já nesses 5 capítulos. Enquanto isso eu vou fazendo o querido diário, que seria essa sessão mais informal do meu canal. Espero que vocês gostem dessa nova abordagem, tá? E ela provavelmente vai mudar para vídeo num futuro, tá? Mas por enquanto vamos ficar no áudio. Bom, como primeiro tema, eu vou falar aqui sobre um tema que ele é bastante relevante, bastante interessante, e na verdade ele surgiu ontem, assistindo a um documentário que muita gente já está começando a falar aí, eu ouço o burburo do pessoal sobre esse novo documentário da Netflix que se chama O Dilema das Redes. Enfim, aí eu queria só dar uma pequena contribuição aqui para o que eu vi ali e dar algum acréscimo a tudo isso, tá? Para situar o pessoal sobre essa questão, do documentário em si. Para quem ainda não viu o documentário, o Dilema das Redes trata sobre um dos casos mais sérios, uma das problemáticas mais sérias que nós temos em nossa sociedade atualmente. O tema é tão sério que ele coloca em risco outros temas tão sérios quanto o aquecimento global, a nossa democracia, sistemas políticos, sistemas econômicos, enfim, que são as redes sociais e como elas estão manipulando as pessoas de uma forma que está colocando em risco toda a nossa sociedade.
E não sou eu que estou falando isso é mostrado no documentário por várias pessoas, né? O documentário ele é muito bom por dois sentidos. O primeiro deles é que as pessoas que estão no documentário são pessoas relevantes, são pessoas que estiveram no início das equipes de criação do Instagram, do Facebook, do Google, né? São pessoas que estiveram com cargos relativamente altos nessas empresas e que sabem como essas empresas operam por dentro, né? E como os algoritmos e a inteligência artificial que está por trás opera. Isso eu acho bastante relevante, são pessoas que inclusive eu conheço várias delas, porque é um tema que eu acompanho já há muito tempo. Não não foi esse documentário que fez com que a minha consciência começasse a olhar para esse tema com mais cautela. Eu já venho lendo essa abordagem toda das redes sociais já há muito tempo. Sou formado em engenharia da computação. A questão de programação para a web foi um dos caminhos que eu tomei na minha vida há muito tempo atrás. Então eu tenho bastante estudo sobre isso, e inclusive de muitas coisas que são tratadas no documentário. Então já de muito tempo atrás eu já começava a visualizar essa problemática, e eu fui logicamente acompanhando muitas dessas pessoas que estão nos documentários, ouvi TEDs, entrevistas delas. Então, para mim, pessoalmente, nada do que está naquele documentário foi uma novidade. Porém, eu achei interessante justamente pelas pessoas que foram entrevistadas. E a segunda questão é a seguinte: o documentário ele aborda, são vários problemas, diversos problemas dentro de uma rede social, dentro dessas redes sociais. Então, fake news é um deles, a questão do vício é outro, a questão da juventude que tá entrando em depressão e se matando é outro problema. Basicamente, quando você vai atrás dessas informações, você vê uma entrevista ou outra dessas pessoas falando de um desses problemas apenas. Então, essas informações elas se esfarelam, né? E para juntar todas essas informações em um documentário só, em 1 hora e meia, foi bastante louvável do documentário. Eu acho que ele é bastante importante. E aí, como ele consegue abordar todos esses temas que são complexos em 1 hora e meia, e muito bem feito, muito bem organizado, com muito material humano ali dentro e interessante. Ele é bom, inclusive ele é um pacote já prontinho para você poder, por exemplo, mandar para aquele seu tio que não está antenado, ou para aquela sua tia que cai nas redes de WhatsApp de política, né, que muitas vezes estão inundadas de mentiras. E não por acaso o Bolsonaro é citado no documentário, inclusive como caso de sucesso de fake news e de uma abordagem de democracia em frangalhos, né? Ou que pelo menos foi bastante comprometida. Então, todas essas abordagens são colocadas no documentário de uma forma muito interessante, muito fácil de entender. Basicamente um pacote onde você pode mandar para sua família, para os seus tios, para os amigos. Eu mesmo mandei para vários amigos para eles poderem assistir o documentário, que é muito interessante. Tem uma ou duas questões que eu queria abordar. Eu não vou falar sobre o documentário em si, porque não vale a pena dar spoilers aqui. Eu acho que vale mais a pena vocês irem atrás e assistirem o documentário, mas eu queria, na verdade, tocar sobre um assunto muito pertinente que eu venho notando sobre essa questão. E ele vai de encontro com um capítulo meu do livro que já está online, que é especificamente o capítulo 4, A Consciência Nasce do Contraste. Quando eu recebi a notícia desse documentário, eu recebi por vários amigos de diferentes grupos de WhatsApp, e todos eles comentando. E uma coisa que eu percebi foi que esse documentário ele traz aí um choque de realidade para essas pessoas. Como eu falei, para mim, como não era nada de novo, como eu venho acompanhando isso já há muito tempo, eu não tive esse choque de realidade, apesar de, em muitos casos, como eles esmiuçam bastante detalhadamente como funcionam as coisas lá, obviamente teve material novo lá para mim, né? Mas assim, nada que me chocasse, basicamente. Mas eu comecei a perceber isso nos meus amigos, em um tio, em alguns amigos que começaram a perceber
o quão errado tá tudo isso, né, basicamente. E as discussões começaram a surgir de diversas formas. Uns falaram sobre a questão dos filhos, outros falaram sobre como a gente está sendo manipulado, outros falam sobre a questão de política, que enfatizado não, mas é mostrado no documentário. Enfim, observando isso num contexto geral, eu basicamente noto aí uma questão que eu acho das mais importantes, que é o efeito do contraste de uma e da consciência, ou seja, da conscientização das pessoas através desse choque que não deixa de ser um contraste. No capítulo 4, eu até coloquei uma questão, foi um parágrafo basicamente, falando disso, falando da internet, como ela surgiu como uma coisa boa, como uma ideia boa, como ela está colocando a democracia em xeque, como ela está enfraquecendo esses pilares, né? Como a internet está enfraquecendo os pilares da nossa sociedade. E que isso é realmente um dos pontos que a gente vai ter que realmente parar para validar e para verificar. Como eu havia dito no capítulo 4, o progresso ele avança sem amarras, né? Ele avança, inclusive no documentário é dito isso, né? Que a internet era um mundo anárquico, um mundo onde cada um podia fazer o que quisesse, e aí por conta disso deu uma ebulição de ideias e começaram a surgir muitas ideias na internet. Como eu disse no meu livro, o progresso tecnológico ele não tem essa questão moral. Então, as pessoas que trabalhavam nessa empresa, e isso também é dito no documentário, elas não viam o outro lado da moeda. Elas apenas iam produzindo, iam conquistando o terreno, iam criando mágica, né? Como é colocado inclusive no filme da Netflix. Basicamente, eles deixaram de lado essa parte mais obscura, vamos dizer assim, ou a parte negativa da internet. O documentário faz um esforço, tá? E eu aqui coloco e reitero esse esforço de que a internet não é uma coisa ruim e não é uma coisa que está destruindo a humanidade, que tem um potencial só destrutivo, vamos dizer assim. Ela obviamente trouxe muitas coisas boas, muitos ganhos para a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje não vive sem internet, então e aí não vive por quê? Porque existe uma questão positiva da internet muito grande e difícil de ser deixada de lado. E como disse uma das pessoas no documentário, a internet na verdade é um campo nebuloso onde existe a utopia e a distopia funcionando ao mesmo tempo. Né? Então existe essa utopia lá também. Mas o lado obscuro da internet, o lado ruim de tudo isso que está sendo criado, está começando a aparecer agora. E como eu descrevo no capítulo 4, isso gera contraste. E desse contraste gera-se consciência, que é o que está efetivamente acontecendo com as pessoas que estão assistindo o documentário, com as pessoas que ficaram alheio a toda essa informação, né? Então é muito difícil a gente acreditar que, por exemplo, meu Instagram ou meu Facebook pode representar algum problema para a nossa democracia, porque exatamente é muito sutil a coisa e é muito devastador num sentido muito mais complexo que o nosso cérebro pode entender. Mas no documentário deixa bem claro o porquê disso e como isso funciona, né, de certa forma. E as pessoas entram em choque. Muitas delas entram em choque porque não é o mundo delas, elas não correram atrás desse tipo de informação, mas isso gera consciência. É um contraste muito grande entre a banalidade do Instagram e a destruição da democracia, por exemplo. São contrastes muito grandes, né, entre a felicidade do seu feed do Facebook, né, do Instagram e a destruição do nosso voto democrático, vamos dizer, por assim dizer. Então, existe aí um grande contraste, e desse grande contraste gera-se, obviamente, a consciência, uma expansão de consciência. O documentário, no final, ainda deixa claro uma discussão exatamente disso, de que ele vai ser um primeiro ponto, uma primeira abordagem efetiva para gerar consciência nas pessoas, para começar a debater esse assunto que é tão importante para nós, seres humanos. Né? Ela é fundamental, inclusive, porque ela hoje é a base para tudo que estamos fazendo. A política se utiliza do Facebook, do Instagram, do Twitter, etc.,
E a base está contaminada, a base está errada, a base está com um sistema econômico errado que precisa ser mudado, senão a gente não vai conseguir resolver os outros grandes problemas da nossa sociedade, como por exemplo o aquecimento global. O documentário ainda coloca a questão do Covid, então a desinformação, o fake news, as pessoas não acreditando no Covid, e como, por exemplo, uma pandemia está sendo tratada no meio de um mar de fake news, né? E como isso complicam as coisas, né? E aí, então imagine, por exemplo, querer combater o aquecimento global, por exemplo. Então, obviamente, as pessoas vão falar que é mentira, que não existe, apesar de estar bem fundamentado na ciência, enfim. Então, é toda uma problemática muito intensa, né, sobre esse tema. Então, eu queria só deixar aí o meu ponto de vista sobre isso e como esse documentário está gerando algo ali importante, essa consciência ampla das pessoas que estão assistindo. Teve amigos meus que já fecharam a conta no Facebook, por exemplo. Teve outros que pararam de usar o Instagram e estão deletando suas contas do Twitter puramente por conta desse documentário. Então, eu acho importante. Obviamente, a gente sempre leva as coisas para os extremos. Isso faz parte essencial desse contraste. Mas é disso depois virá o nosso progresso moral, e é com essa questão moral do que fazer com tudo isso que começam a se surgir leis, que começam a se surgir amarras para poder domar um pouco essa quimera que a gente acabou criando. Eu achei muito interessante e queria dividir isso com vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nova sessão. Essa aqui ficou um pouco maior do que eu pretendo fazer, mas é porque eu também tive uma introdução que eu tive que explicar um monte de coisa aí para vocês. Tá? Mas eu espero de fazer áudios de 10, no máximo 15 minutos sobre temas nossos mundanos aí. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe e, se possível, comente. Gostaria muito de conversar com vocês nos comentários e trocar uma ideia com vocês sobre esses temas que eu vou ir colocando aqui posteriormente no canal. Muito obrigado e até a próxima.